Você pode estar servindo a Deus e mesmo assim estar longe dele. Esse é o erro silencioso que está destruindo a vida espiritual de muita gente dentro da igreja. Pessoas ocupadas, ativas, comprometidas, mas espiritualmente vazias. E aqui está o mais chocante. John Wesley já alertava sobre isso há mais de 250 anos. Ele ensinava que existe uma ordem espiritual que, se for invertida, tudo desmorona. Não importa quanto você ore, não importa quanto você sirva, não importa quantas vezes você vá à igreja. Se a santidade não for prioridade, nada se sustenta. Neste vídeo, você vai descobrir como Wesley estruturava a busca pela santidade e por que a maioria dos cristãos hoje está vivendo exatamente o oposto do que ele ensinava. Fica até o final, porque o último princípio revela um sinal claro e desconfortável de que você pode estar vivendo uma fé ocupada, mas não transformada. Agora me responde com honestidade. Você está mais preocupado em fazer coisas para Deus ou em se tornar alguém que realmente se parece com Cristo? John Wesley, nascido em 1703 em Epworth, Inglaterra, filho de um pastor anglicano, educado em Oxford, ordenado como ministro da Igreja da Inglaterra. Mas aqui está o que você precisa entender. Wesley não foi apenas mais um teólogo, ele foi um reformador prático. Junto com seu irmão Charles, que escreveu mais de 6.000 hinos, e amigos do grupo que ficou conhecido como o Holy Club, em Oxford, Wesley estava determinado a ser, nas próprias palavras dele, um cristão de ponta a ponta, tomando a Bíblia como única regra. Wesley viajou mais de 400.000 quilômetros a cavalo pela Grã-Bretanha ao longo de 50 anos de ministério. Pregou ao ar livre, nas minas de carvão, nas ruas de Londres, para trabalhadores analfabetos. Mas o coração de tudo que Wesley fez estava concentrado em uma única convicção: Deus salva para santificar. E santificar é obra de Deus que acontece em nós, agora, nesta vida. Vamos entender como ele ensinava isso na prática. A santificação começa no novo nascimento e não para. O erro mais comum sobre santidade. Se você cresceu numa tradição protestante mais reformada, provavelmente ouviu alguma variação desta frase. Somos salvos por graça, mas seguimos sendo pecadores. Só na glória seremos completamente santos. É uma posição respeitável, mas John Wesley discordava fundamentalmente, não da graça, mas da conclusão. Para Wesley, esperar a morte para ser santificado era perder completamente o propósito da salvação. Em seu sermão, The Scripture Way of Salvation, o caminho das Escrituras para a salvação, ele declarou que no momento exato em que somos justificados, a santificação já começa. Nas palavras do próprio Wesley, no mesmo instante em que somos justificados, sim, naquele mesmo momento, a santificação começa. Naquele instante somos nascidos de novo, nascidos do alto, nascidos do Espírito. Há uma mudança real assim como uma mudança relativa. The Scripture Way of Salvation 4:4. Aqui está o que ele estava dizendo em linguagem simples. Justificação e santificação não são estágios separados e distantes. São simultâneos no início, e depois seguem trajetórias distintas. A justificação é pontual. O perdão dos pecados no momento da fé. A santificação é processual. A transformação progressiva do coração e da vida ao longo de toda a existência. A distinção que Wesley insistia em fazer diferenciava claramente o que chamava de justificação do que chamava de santificação, ou, mais especificamente, santificação plena ou perfeição cristã. Como explicou um de seus biógrafos teológicos modernos, a justificação é a obra que Deus faz por nós. O novo nascimento ou santificação inicial é a obra que Deus faz em nós. E aqui está o ponto que Wesley martelava repetidamente. O novo nascimento não é o fim da jornada, é o início. Usando a metáfora mais simples que ele amava, Wesley dizia que a justificação é como o nascimento de uma criança, e a santificação é como o crescimento dessa criança até a maturidade. Ninguém nasce já adulto, mas um bebê saudável cresce. E se não está crescendo, algo está errado. A questão da santidade interna. Um dos pontos centrais da teologia de Wesley era que o pecado não é apenas externo.
não é só o que fazemos de errado. O pecado tem uma raiz interna, uma natureza corrupta, que continua presente mesmo após a justificação. Em seu sermão Repentance of Believers, o arrependimento dos crentes, ele insistiu que aqueles que não estão convictos da profunda corrupção de seus corações têm pouco interesse na santificação plena. Wesley escreveu com clareza desconcertante sobre o que ele chamava de pecados interiores. Por pecado, entendo aqui o pecado interior. Qualquer temperamento, paixão ou afeto pecaminoso, como orgulho, vontade própria, amor ao mundo, como luxúria, ira, impaciência, qualquer disposição contrária à mente que estava em Cristo. Isso é radicalmente desafiador, porque significa que a santificação não é simplesmente parar de cometer pecados externos. É a transformação do coração, dos desejos, das motivações, das afecções. É passar de um coração dividido para um coração unificado no amor a Deus. Por que isso muda tudo? Quando você entende que a santificação começa no novo nascimento e deve continuar progredindo, muda completamente o horizonte da vida cristã. Você não está apenas esperando o céu. Você está sendo transformado agora. A questão deixa de ser, estou indo para o céu, e passa a ser, estou crescendo em santidade? Estou mais parecido com Cristo do que estava no ano passado? Essa é a pergunta que Wesley queria que todo cristão fizesse a si mesmo. Não uma vez, mas regularmente, como parte de uma disciplina espiritual intencional. E isso nos leva ao segundo grande pilar do seu método. Os meios de graça. O sistema de disciplinas que ativa a santidade. Wesley não esperava que a graça simplesmente caísse do céu. Um dos maiores mal-entendidos sobre a vida cristã é a ideia de que espiritualidade é algo passivo. Você espera, você sente e Deus age. Wesley tinha uma visão radicalmente diferente. Ele observou que alguns cristãos em sua época, especialmente um grupo chamado de moravianos, cuja fé profunda Wesley admirava enormemente, estavam tão comprometidos com a soberania da graça de Deus que se tornavam completamente passivos. Eles esperavam pela graça sem fazer nada para se posicionar diante dela. Wesley discordava, não porque duvidava da soberania de Deus, mas porque acreditava que Deus estabeleceu canais pelos quais sua graça flui, e que usar esses canais era responsabilidade do crente. Ele chamou esses canais de meios de graça e definiu com precisão o que eram. Sinais exteriores, palavras ou ações ordenadas por Deus e designadas para este fim, serem os canais ordinários pelos quais ele poderia transmitir aos homens a graça preveniente, justificadora ou santificadora. Sermão, The Means of Grace. Os 3 meios primários, Wesley identificou 3 meios de graça como os mais essenciais. 1. Oração, não a oração como ritual vago. A oração como contato real e intencional com Deus. Wesley acordava às 4 ou 5 da manhã para passar horas em oração. Para ele, a oração era tanto individual quanto comunitária, e as duas formas eram indispensáveis. Ele dizia que a oração é onde nos tornamos sintonizados à vontade de Deus, onde confessamos nossa necessidade, onde abrimos o coração para a ação transformadora do Espírito Santo. 2. As Escrituras, Wesley descrevia a si mesmo como um homem de um livro, e esse livro era a Bíblia. Mas ler as Escrituras não era um exercício intelectual, era um encontro com a palavra viva. Em seu sistema, buscar as Escrituras incluía ler, ouvir e meditar sobre elas. As 3 dimensões eram necessárias. Ele via a Bíblia como o mapa do território da santidade, e nenhum caminhante sensato avança em território desconhecido sem consultar o mapa continuamente. 3. A Santa Ceia, Eucaristia. Aqui, Wesley surpreende até hoje. Ele foi um dos maiores defensores da comunhão frequente na história protestante. Em seu sermão, The Duty of Constant Communion, o dever da comunhão constante, ele escreveu que a Santa Ceia não é apenas um memorial, é um verdadeiro canal de graça santificadora. Wesley disse, como nossos corpos são fortalecidos pelo pão e pelo vinho, assim são nossas almas por estes símbolos do corpo e sangue de Cristo. Este é o alimento de nossas almas.
dá forças para cumprir nosso dever e nos conduz à perfeição. Os meios adicionais: jejum e conferência cristã. Além dos 3 primeiros, Wesley acrescentou o jejum, que ele praticava 2 vezes por semana, e o que chamou de conferência cristã. Encontros regulares com outros crentes para orar juntos, estudar as Escrituras, encorajar uns aos outros e prestar contas de sua caminhada espiritual. Falaremos mais sobre a dimensão comunitária no 6º ponto. Mas vale registrar aqui que para Wesley, nenhum desses meios era opcional. Todos eram necessários. Todos eram caminhos pelos quais Deus se move. O aviso crucial de Wesley. E aqui, Wesley era radical em 2 direções ao mesmo tempo. Por um lado, ele dizia: use os meios de graça com toda a frequência possível. Por outro, ele alertava severamente: não confunda os meios com o fim. O perigo era tornar a oração, o estudo bíblico e a ceia do Senhor em rituais mecânicos, fazer a coisa certa pelos motivos errados e achar que o cumprimento do ritual já era a santidade. Wesley chamava isso de trocar o meio pelo fim, um dos erros mais devastadores que um cristão poderia cometer. A chave era usar os meios como meios, em ordem a renovar a alma em justiça e verdadeira santidade. Buscar a Deus através deles, não neles, como destino final. A perfeição cristã, o que Wesley realmente ensinou. A palavra que assusta todo mundo, perfeição. Wesley sabia que essa palavra causava reação visceral. Ele próprio escreveu: dificilmente existe alguma expressão nas Santas Escrituras que tenha dado mais ofensa do que esta. A palavra perfeito é o que muitos não podem suportar. O mero som dela é uma abominação para eles. E ainda assim, Wesley insistia no conceito, porque ele enxergava que rejeitar a possibilidade da perfeição cristã era rejeitar o próprio alvo para o qual o Evangelho aponta. Mas aqui está o que precisa ser entendido com precisão. Wesley não estava falando de perfeição no sentido absoluto, ausência total de qualquer falha, erro ou limitação. Ele era extremamente cuidadoso sobre o que o conceito incluía e o que não incluía. O que a perfeição cristã não é. Em seu tratado mais importante sobre o tema, A Plain Account of Christian Perfection, relato claro da perfeição cristã de 1767, Wesley listou explicitamente o que a perfeição cristã não significa. Não significa liberdade da ignorância. Não significa liberdade de julgamentos equivocados. Não significa liberdade das fraquezas e limitações corporais. Não significa liberdade das tentações. Não significa que a pessoa não pode cair e perder a graça, Wesley. Escreveu com candura notável. Vejo nenhuma contradição aqui. Um homem pode ser cheio de amor puro e ainda assim ser suscetível a erros. De fato, não espero ser libertado de erros reais até que este mortal se revista de imortalidade. Isso é profundamente importante. Wesley reconhecia que mesmo o cristão mais santificado continua cometendo o que ele chamava de pecados de infirmidade. Não transgressões voluntárias e deliberadas contra a lei conhecida de Deus, mas falhas involuntárias, erros de julgamento, limitações humanas naturais. O que a perfeição cristã é? Então, o que Wesley queria dizer? Para ele, a perfeição cristã era essencialmente o amor perfeito, um coração inteiramente voltado para Deus e para o próximo, livre dos pecados voluntários, livre das motivações contrárias ao amor. Em suas palavras mais claras, não é nada mais alto e nada mais baixo do que isso, o puro amor de Deus e do homem. É o amor governando o coração e a vida, permeando todos os nossos temperamentos, palavras e ações. E em outra passagem igualmente poderosa, a essência da santidade cristã é a pureza e simplicidade, um único propósito, um único desejo, a devoção total a Deus. A distinção fundamental, pecado voluntário versus involuntário. A toda a edificação teológica de Wesley sobre a perfeição cristã dependia de uma distinção que ele mantinha com rigor. A diferença entre o pecado voluntário, uma transgressão deliberada de uma lei de Deus que o crente conhece, e o pecado involuntário,
falhas não intencionais, limitações da natureza humana caída que persistem até a morte. Wesley ensinava que a perfeição cristã é a libertação completa do pecado voluntário, do desejo consciente de transgredir, da motivação corrupta que busca a si mesma antes de buscar a Deus. Mas ele nunca prometeu a libertação das imperfeições humanas comuns. Isso tornava seu ensino simultaneamente elevado e realista. Não era uma promessa de que você nunca mais cometeria um erro. Era a promessa de que seu coração poderia ser transformado a ponto de não querer mais pecar, de não ter mais a inclinação interna em direção ao pecado voluntário. Por que isso importa hoje? Em uma cultura que frequentemente abaixa o padrão da vida cristã para acomodar a experiência média, onde dizer "sou só humano" tornou-se justificativa para tudo, o ensino de Wesley funciona como um choque elétrico. Ele está dizendo: o Evangelho promete mais do que você está recebendo. A graça de Deus é suficiente não apenas para perdoar o pecado, mas para transformar o coração. Não completamente no sentido absoluto, mas completamente no sentido que importa, o coração inteiramente voltado para Deus, o amor verdadeiro como motivação dominante da vida. Wesley passava a vida inteira provocando os crentes a não se contentarem com menos do que isso. A graça como cooperação. Deus trabalha, portanto você pode trabalhar. A tensão que Wesley sustentava. Um dos aspectos mais sofisticados e muitas vezes incompreendidos do pensamento de Wesley era como ele segurava ao mesmo tempo duas verdades aparentemente opostas. 1. A santidade é inteiramente obra de Deus. A graça é soberana. Nenhum esforço humano pode produzir santidade. 2. O crente tem responsabilidade ativa de perseguir a santidade, usar os meios de graça e cooperar com a obra do Espírito Santo. Em vez de resolver essa tensão escolhendo um lado, como fazem muitos sistemas teológicos, Wesley a abraçava como essencial. Sua fórmula ficou famosa. Deus trabalha em você, portanto, você pode trabalhar. Deus trabalha em você, portanto, você deve trabalhar. Sermão on Working Out Our Own Salvation. O que, cooperação com a graça, significa na prática, Wesley não era pelagiano. Não acreditava que o ser humano tem capacidade natural de se salvar ou se santificar por esforço próprio. Ele era profundamente protestante nesse ponto. A graça é soberana, gratuita e merecida. Mas ele também não era determinista passivo. Para Wesley, a graça não anula a responsabilidade humana. Ela capacita o exercício dessa responsabilidade. É precisamente porque Deus trabalha em nós que somos capazes de trabalhar com Ele. Isso se expressava de forma concreta. Wesley insistia que o cristão devia agir em obediência a cada impulso da graça, por menor que fosse, resistir ativamente a tentações, usando a força que o Espírito provê, permanecer vigilante sobre o estado do próprio coração, não com ansiedade, mas com atenção cuidadosa. Buscar mais graça por meio das disciplinas espirituais com regularidade e intensidade. A perfeição como dom recebido pela fé. Aqui está um dos pontos mais surpreendentes da teologia de Wesley, e que frequentemente é mal interpretado. Ele ensinava que a santificação plena, a perfeição cristã, não é conquistada por esforço gradual acumulado, mas é recebida como um dom de Deus pela fé. Em suas próprias palavras, em The Scripture Way of Salvation, exatamente como somos justificados pela fé, assim somos santificados pela fé. Isso significa que a santificação plena, quando acontece, não é o resultado de você finalmente ter acumulado disciplinas espirituais suficientes para merecer a transformação. É um dom soberano de Deus que pode ser recebido agora, pela fé, da mesma forma que a justificação. Em 1761, Wesley escreveu: "Exortei energicamente todos os que reconheciam suas necessidades e tinham sede de santidade a olharem para Jesus, a virem a Ele exatamente como eram, e receberem todas as suas promessas." A tensão entre processo e instantaneidade. Wesley ensinava que a santificação tem duas dimensões. Ela é um processo gradual de crescimento e, ao mesmo tempo, pode ter momentos de ruptura qualitativa, onde algo novo acontece no coração do crente.
Ele comparava com o crescimento físico de uma criança. Há um processo lento e contínuo de desenvolvimento, e há momentos críticos de transformação, como a adolescência ou a maturidade, que representam saltos qualitativos. Para a maioria das pessoas, Wesley reconhecia que a santificação plena ocorreria tardiamente na vida, muitas vezes pouco antes da morte, mas ele se recusava a concluir disso que deveria ser esperada para o futuro. A postura correta, segundo ele, era buscar a santidade plena agora, recebê-la como dom possível agora, e confiar que Deus a concederia no seu tempo soberano. A armadilha do ativismo sem graça. E aqui, Wesley inseriu um aviso crucial que ressoa com força especial hoje: o perigo do moralismo. O perigo de transformar a busca por santidade em uma jornada de autoaperfeiçoamento religioso, um esforço de se tornar melhor pela disciplina pessoal, sem a dependência radical da graça de Deus. A santidade verdadeira, para Wesley, nunca era o produto do esforço humano. Era sempre uma obra de Deus no coração humano. O papel do crente era se posicionar para receber essa obra, usar os meios de graça, cooperar com os impulsos do Espírito, mas nunca confundir o posicionamento com a obra em si. Essa distinção é o que separa uma busca por santidade, que liberta, de uma religiosidade que oprime. A regra de vida radical, como Wesley estruturava o dia. O Wesley, que acordava às 4 da manhã. Vamos ser concretos por um momento. Como era a vida de um seguidor de Wesley na prática? Wesley tinha o que os estudiosos modernos chamam de uma regra de vida, uma estrutura intencional e consistente de práticas espirituais que organizavam o tempo e a energia da pessoa em torno do objetivo central: crescer em santidade. Um biógrafo contemporâneo de Wesley listou as práticas centrais que organizavam a vida de Wesley e de seus primeiros seguidores. 1. Uma intenção clara de render a vida inteiramente a Deus, para a sua glória, e de tornar-se semelhante a Jesus Cristo. 2. Levantar às 4 ou 5 da manhã para orar. 3. Jejuar 2 dias por semana, até às 3 da tarde. 4. Reunir-se regularmente para estudar as Escrituras e outros textos cristãos. 5. Prestação de contas mútua nessas reuniões regulares. 6. Receber a Eucaristia semanalmente. 7. Ler e meditar nas Escrituras diariamente. 8. Agir em compaixão pelos pobres, prisioneiros e idosos. 9. Buscar uma vida de simplicidade. Essa lista parece radical. E era. Wesley era radical. O Holy Club de Oxford, onde tudo começou. Quando Wesley e seu irmão Charles estavam em Oxford, reuniram um pequeno grupo de estudantes que se tornaram ridicularizados pelos colegas por causa da disciplina sistemática de sua vida espiritual. Eles eram chamados sarcasticamente de Methodists, os que tinham um método. O nome grudou. E o método também. O Holy Club de Oxford não era apenas uma fraternidade devocional. Era um laboratório de santidade prática. Eles visitavam prisioneiros condenados à morte nas cadeias de Oxford. Eles ensinavam crianças pobres a ler. Eles distribuíam alimentos para os indigentes. Tudo isso era parte integrante do que significa ser cristão. Uma vida totalmente reorientada. O que Wesley estava propondo era algo que ia muito além de adicionar práticas espirituais à vida já existente. Ele estava propondo uma reorientação total da existência. Em vez de perguntar, como posso encaixar Deus na minha agenda, a vida, segundo Wesley, era estruturada em torno de uma pergunta completamente diferente. Como posso organizar minha vida de modo que a busca por santidade seja o princípio organizador de tudo? Trabalho, dinheiro, tempo, relacionamentos, saúde, tudo era visto à luz dessa vocação central. Wesley era famoso por seu ditado sobre finanças: ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder, dê tudo o que puder. Não era um conselho de prosperidade, era uma instrução de mordomia. Use os recursos que Deus confiou a você a serviço do seu reino, especialmente a favor dos pobres. O padrão que desafia o conforto. Aqui está a pergunta que Wesley colocaria para você hoje. Sua vida está estruturada de modo que a busca por santidade é a prioridade central.
Ou a santidade é uma das muitas coisas que você tenta encaixar quando sobra tempo? Há uma diferença enorme entre um cristão que ora quando tem tempo e um cristão que organiza seu tempo em torno da oração. Entre um cristão que lê a Bíblia quando tem disposição e um cristão que trata a meditação nas Escrituras como uma necessidade tão básica quanto comer. Wesley não propunha isso como um padrão de elite para cristãos avançados. Era o padrão normal da vida cristã. E ele construiu um movimento inteiro ao redor da convicção de que qualquer pessoa, trabalhador, mineiro, costureira, intelectual, podia e devia viver com essa radicalidade. Santidade social. Não há santidade sem comunidade. A frase que mudou a história do protestantismo. Em 1739, Wesley escreveu um prefácio para um inário publicado por ele e seu irmão Charles. Nesse prefácio, ele inseriu uma das frases mais citadas e mais mal entendidas de sua obra. Santidades solitárias é uma expressão tão inconsistente com o Evangelho quanto adúlteros santos. O Evangelho de Cristo não conhece nenhuma religião senão a social, nenhuma santidade senão a santidade social. Essa frase gerou séculos de debate e mal-entendidos. Muitos a interpretaram como um endosso wesleyano da justiça social como objetivo primário do Evangelho. Mas os estudiosos de Wesley esclarecem que isso distorce o sentido original. O que Wesley queria dizer era mais simples e mais profundo. Você não pode se tornar santo sozinho. A santidade não é uma conquista individual. É uma realização comunitária. A vida cristã não foi projetada para ser vivida em isolamento. O que Wesley realmente estava dizendo, quando Wesley dizia que não há santidade senão a santidade social, ele estava fazendo duas afirmações. Primeira, a santidade autêntica se expressa no amor a outras pessoas. O padrão bíblico é o duplo mandamento de Jesus: amar a Deus com todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Uma santidade que não inclui amor genuíno ao próximo não é santidade. É ilusão espiritual. Como escreveu um estudioso contemporâneo sobre Wesley? Quando Wesley diz que a santidade é social, ele quer dizer que a profundidade do seu amor a Deus é revelada pela maneira como você ama quem Deus ama. Segunda, a santidade se desenvolve dentro da comunidade, em relacionamentos de accountability e encorajamento mútuo. Você precisa de outros para crescer em santidade. Você não pode fazer isso por conta própria. As bandas e classes, o sistema de accountability de Wesley. Para tornar essa santidade social concreta e prática, Wesley desenvolveu um dos sistemas mais sofisticados de cuidado espiritual comunitário que o protestantismo já conheceu: as classes e bandas metodistas. As classes eram grupos de aproximadamente 12 pessoas que se reuniam semanalmente. O modelo era semelhante ao de um grupo de recuperação moderno. Cada membro era perguntado sobre o estado de sua alma, onde estava lutando, onde estava crescendo, como estava usando os meios de graça. A responsabilidade era mútua e amorosa. As bandas eram grupos ainda menores, 4 a 6 pessoas de mesmo gênero, onde o nível de transparência era ainda mais profundo. Ali se falava de tentações, de pecados específicos, de lutas internas que raramente alguém tinha coragem de nomear em público. Para Wesley, esses grupos não eram atividades opcionais para os mais comprometidos. Eram o ambiente essencial no qual a graça de Deus podia atuar eficazmente para santificar o crente. Nas palavras de um de seus seguidores, a regra dos grupos era vigiar uns aos outros no amor. Um compromisso de responsabilidade mútua, enraizado no cuidado genuíno pelas almas uns dos outros. A dimensão do serviço aos pobres. E aqui a santidade social ganha outra dimensão que Wesley nunca deixou de lado: o serviço concreto aos mais vulneráveis. O próprio Wesley, em seu diário, descreveu uma cena de inverno em seus anos mais avançados. Nesta época do ano, usualmente distribuímos pão e carvão entre os pobres de nossa sociedade, mas agora percebi que precisavam de roupas além de comida. Então, neste dia e nos 4 seguintes, caminhei pela cidade e mendicei 200 libras para vestir os que mais precisavam. Era trabalho duro, pois a maioria das ruas estava cheia de neve derretida, muitas vezes chegando aos tornozelos. Ele tinha mais de 80 anos quando escreveu isso.
Wesley fundou a primeira clínica médica gratuita de Londres. Visitou prisioneiros condenados à morte. Organizou escolas para crianças pobres. Escreveu uma das primeiras obras anti-escravagistas da língua inglesa e sua última carta, ditada de seu leito de morte em 1791, foi para William Wilberforce, encorajando o jovem parlamentar a não desistir da luta pela abolição da escravidão. Para Wesley, tudo isso não era ativismo político, era santidade em ação. A santidade como amor encarnado. Wesley ensinava que a santificação plena, o amor perfeito a Deus e ao próximo, é necessariamente encarnada em ações concretas de misericórdia e serviço. Um coração cheio do amor de Deus não pode ficar inerte. Ele transborda em direção às pessoas que estão sofrendo. Em seu sermão sobre o Sermão do Monte, ele condenou explicitamente qualquer forma de religião que tendesse ao isolamento, sem viver e conversar com outros homens. A santidade não é uma experiência de retiro contemplativo permanente. É uma vida de amor ativo, vivida no meio do mundo, em meio às pessoas reais, com suas necessidades reais. A certeza do Espírito, o testemunho interno que guia a busca, o que Wesley tinha em 1738 e o que significa para você. Em 24 de maio de 1738, às aproximadamente 20h45, em uma reunião de um pequeno grupo na Aldersgate Street, em Londres, John Wesley experimentou algo que transformou sua vida e o movimento que lideraria. Ele escreveu em seu diário: "Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo somente para minha salvação. E me foi dada uma certeza de que Ele havia tirado meus pecados, até os meus, e me livrado da lei do pecado e da morte." Esta experiência de Aldersgate não foi o início de sua vida cristã. Wesley já havia sido ordenado, já havia tentado ser missionário na América, já havia se disciplinado com rigor impressionante, mas algo estava faltando: a certeza, o testemunho interno do Espírito Santo de que ele era filho de Deus. O testemunho duplo, a doutrina da Assurance. Wesley desenvolveu uma doutrina sofisticada que chamava de Assurance, a certeza da salvação. E para ele, essa certeza tinha duas dimensões: o testemunho direto do Espírito, uma impressão interna na alma do crente pelo Espírito Santo, atestando que é filho de Deus. Wesley descreveu isso como o cumprimento de Romanos 8:15-16. O Espírito clama: Abba, Pai. Uma certeza que vai além da dedução lógica ou do raciocínio teológico. O testemunho indireto, os frutos da nova vida, a obediência aos mandamentos de Deus, os frutos do Espírito manifestados na vida cotidiana. Esses frutos confirmam e sustentam o testemunho direto. Para Wesley, ambos eram necessários. O testemunho direto sem os frutos era presunção perigosa. Os frutos sem o testemunho direto era moralismo sem assurance. Por que a certeza importa para a busca por santidade? Aqui está a conexão crucial. Wesley ensinava que a busca por santidade sem a certeza da salvação é uma jornada exaustiva e finalmente impossível. O medo é um motor muito inferior ao amor. Quando você não tem certeza de que é amado e aceito por Deus, sua busca por santidade se transforma em uma tentativa de conquistar esse amor. E você nunca conseguirá. Porque o amor de Deus nunca é conquistado, ele é recebido. Mas quando você tem a certeza, a assurância wesleyana de que é filho de Deus, que Cristo morreu por seus pecados, que o Espírito habita em você, então a busca por santidade muda de natureza completamente. Deixa de ser um esforço de justificação e se torna uma resposta de amor. Você não está buscando santidade para ser salvo. Você está buscando santidade porque já foi salvo e quer ser cada vez mais parecido com aquele que te amou primeiro. O papel do Espírito Santo na santificação, Wesley, era profundamente pneumatológico, centrado no Espírito Santo. Para ele, toda a obra de santificação é, em última análise, obra do Espírito. O Espírito convence de pecado, guia para toda a verdade, sustenta nos momentos de fraqueza, capacita para o amor e testemunha com o espírito do crente que ele é filho de Deus. Mas o Espírito não age à revelia da responsabilidade humana. Ele age através dos meios de graça,
dentro da comunidade cristã, em resposta à oração, ao estudo da palavra e ao uso fiel dos sacramentos. A vida cristã, segundo Wesley, é uma dança entre a ação soberana do Espírito e a cooperação responsável do crente. E é o Espírito que sustenta e dirige essa dança, enquanto o crente se mantém atento, disponível e obediente. A santidade como amor crescente. O ponto final de Wesley sobre toda a jornada da santificação é este: a santidade, em sua essência, é amor crescente. Não é um estado estático de perfeição alcançada. É um movimento dinâmico de amor aprofundado. Amor a Deus e amor ao próximo que cresce, se expande e se intensifica ao longo de toda a vida. Em uma de suas cartas, Wesley disse algo que captura tudo isso em poucas palavras. A essência da santidade cristã é a pureza e simplicidade, um único propósito, um único desejo, a devoção total a Deus. Um coração simples, um desejo único, Deus acima de tudo, em tudo e por tudo. Essa é a meta, essa é a jornada. E segundo Wesley, é uma jornada possível, agora nesta vida, para qualquer pessoa que escolha persegui-la com todas as forças. Alertas importantes e perguntas provocativas. Antes de encerrar, preciso deixar alguns alertas que Wesley colocaria diante de você com toda a seriedade. Alerta 1. Cuidado com a santidade como performance. Wesley advertia severamente contra o que chamava de trocar os meios pelo fim, transformar as disciplinas espirituais em uma identidade religiosa, em uma forma de provar a si mesmo e aos outros que você é um cristão sério. Isso é uma das formas mais sutis e devastadoras de orgulho espiritual. Se você está fazendo as disciplinas para parecer santo e não para ser transformado, está completamente perdido. Pergunta provocativa. Você usa suas práticas espirituais para se aproximar de Deus ou para gerenciar sua imagem diante das pessoas? Alerta 2. Cuidado com a santidade sem comunidade. Wesley foi absolutamente claro. Não existe santidade solitária. Se você está tentando crescer espiritualmente em isolamento, sem uma comunidade real, sem relacionamentos de accountability, sem pessoas que conhecem seus fracassos e te amam de qualquer forma, você está condenado ao estagnamento ou à autodecessão. Pergunta provocativa. Existe alguém em sua vida que sabe realmente quem você é por baixo da superfície e que está te ajudando ativamente a crescer em santidade? Alerta 3. Cuidado com o conteúdo espiritual sem transformação real. Em nossa era digital, é possível consumir horas de pregações, podcasts de teologia, vídeos cristãos, e não ter absolutamente nada sendo transformado no coração. Wesley chamaria isso de conhecimento sem graça, de cabeça cheia e coração vazio. Pergunta provocativa. O que mudou concretamente em seu coração, em seus relacionamentos, em seu caráter no último ano? Se a resposta é nada de significativo, o que você vai fazer diferente a partir de hoje? Alerta 4. Cuidado com a santidade privatizada. Wesley via com horror a versão de santidade que é apenas interna, apenas pessoal, apenas entre você e Deus, sem nenhuma expressão concreta de amor ao próximo, especialmente aos mais vulneráveis. Uma santidade que não te leva a servir, a dar, a se envolver com o sofrimento das pessoas ao seu redor, não é santidade wesleyana. É autoindulgência espiritual. Pergunta provocativa. Sua busca por santidade está tornando você mais parecido com Jesus, que foi aos pobres, aos excluídos, aos esquecidos, ou está te tornando mais centrado em si mesmo? E alerta 5. O maior perigo. Se contentar com pouco. Wesley estava convicto de que o maior inimigo da santidade plena não era a libertinagem escandalosa. Era a mediocridade confortável. O cristão que é decente o suficiente para não se sentir mal, mas nunca foi transformado o suficiente para ser realmente diferente. Pergunta final. Você está perseguindo a santidade ou está apenas administrando o seu pecado? John Wesley morreu em 2 de março de 1791, com 87 anos. Seus últimos momentos foram marcados pela paz. Aqueles ao redor de seu leito relataram que ele repetiu várias vezes as palavras: "O melhor de tudo é que Deus está conosco."
E uma vida de mais de 50 anos percorrendo estradas a cavalo, pregando ao ar livre, visitando presos, escrevendo cartas à meia-noite, cuidando dos pobres e, no final, a certeza serena: Deus está aqui. Isso é o fruto de uma vida orientada pela busca por santidade. Não é uma vida perfeita no sentido de isenta de erro. É uma vida que foi consistentemente, teimosamente e apaixonadamente voltada para Deus. E esse alinhamento, ao longo de décadas, produziu um homem cuja última palavra foi gratidão. Essa jornada está disponível para você. Se este vídeo fez sentido para você, se algo que John Wesley ensinou tocou algo verdadeiro no seu coração, deixa o seu like. Ele ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Deixa nos comentários qual o que mais te tocou, qual área você precisa transformar na sua vida para contribuir na busca pela santidade. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E compartilha este vídeo com alguém que você conhece que precisa ser desafiado a sair da mediocridade espiritual e buscar mais de Deus. Até a próxima!